Bom, hoje nós vamos começar a falar sobre as aminas, que é uma classe de compostos orgânicos extremamente importante sob o ponto de vista industrial, farmacêutico também, e biológico, né? Vários compostos endógenos, compostos orgânicos, também produtos naturais possuem essa função, a função amina, que faz com que essas substâncias sejam básicas, né? Inclusive na área de produtos naturais, os compostos, obviamente, está relacionado à biossíntese deles, mas os compostos que têm característica básica provenientes do metabolismo especial de plantas são chamados de alcaloides, devido a essa característica básica, que vem de álcalis, né? Nós vamos conversar sobre essas propriedades das aminas e as aminas, de maneira geral, elas podem ser vistas como derivados, né, da amônia, um composto inorgânico que possui nitrogênio, o seu par de elétrons lá ligado a 3 átomos de hidrogênio. Gradativamente, à medida que cada um desses hidrogênios vai sendo substituído por um radical orgânico, eu entro na classe de substâncias orgânicas chamada aminas. Nesse caso, eu tenho uma amina primária, quando somente um dos hidrogênios foi substituído por um radical alquil ou arila. Um exemplo de uma amina primária etilamina, por exemplo. Quando dois hidrogênios, R e R' são substituídos por radicais alquil ou arila, eu passo a ter, nesse caso agora, uma amina secundária. Um exemplo de uma amina secundária, dietil, eu posso ter a dietilamina, mas eu posso ter também radicais diferentes, como a etilmetilamina. Assim, de elétrons. E eu posso ter também os três hidrogênios substituídos por radicais R, R' e R2'. E nesse caso eu vou ter uma amina terciária. Como exemplo, eu posso desenhar aqui a estrutura da arzinha de elétrons dela, da trietilamina. Uma base terciária muito usada em química orgânica, que muitas vezes aparece sobre as setas reacionais com uma abreviatura de TEA, né, de trietilamina. Bom, as aminas podem agir como bases de Bronsted, sendo protonadas, né, em meio ácido. Então, uma amina, por exemplo, a etilamina aqui, quando colocada na presença de um meio aquoso ácido, o nitrogênio é protonado, eu tenho aqui a formação de uma espécie carregada positivamente, e obviamente vou ter um contraíon aqui associado a ele. Forma um sal, que normalmente é solúvel em água. A amina não protonada, a amina livre, ela é insolúvel em água, contudo, em meio aquoso ácido, ela se solubiliza porque ela passa para a forma de um sal solúvel em água. Perdão. E aminas, aqui o caso de uma amina terciária, ela pode também agir como uma base de Lewis, né? Ou, como nós chamamos em química orgânica, como um nucleófilo, fazendo ataque num carbono, deslocando iodeto. Aqui, uma reação da trietilamina sob iodeto de metila, formando também um sal de amônio quaternário.
Aqui esse sal recebe essa designação de sal de amônio, porque esse nitrogênio ele é quaternário, ele está ligado a 4 átomos de carbono. Né? Em qualquer outro exemplo, pegando aqui um outro exemplo de um sal, onde o nitrogênio não é quaternário, por exemplo, se eu coloco a trietilamina em meio de ácido clorídrico aquoso, eu vou formar um sal solúvel, o nitrogênio vai estar positivo, e eu vou ter o cloreto como negativo. Aqui eu tenho o cloreto de trietilamínio. Ou seja, os sais de amínio, o nitrogênio vai estar ligado a pelo menos um hidrogênio, ou seja, nos sais de amínio eu não tenho o nitrogênio quaternário. Se o nitrogênio é quaternário, eu passo a ter um sal de amônio. Nesse caso aqui, a nomenclatura desse sal seria iodeto de trietil metil amônio. Ok? Sal de amínio, quando o nitrogênio não é quaternário, e sal de amônio, quando eu tenho nitrogênio ligado a 4 átomos de carbono. Bom, essa característica, né, das aminas serem básicas pode ser explorada, por exemplo, na separação de compostos orgânicos. Aqui eu tenho o ciclehexano, que é um hidrocarboneto, um composto orgânico, né, da classe dos hidrocarbonetos, que é neutro. É uma substância neutra. Aqui eu tenho a 1, 2, 3, 4, 5, 6, a 1-hexilamina, que possui par de elétrons não compartilhado no nitrogênio, que faz dela uma substância básica. Então, quando colocado em meio aquoso ácido, aqui uma solução aquosa de HCl, o que vai acontecer? A amina vai ser protonada, vai se formar o sal de amínio, isso aqui vai ser solúvel em água. E o hidrocarboneto, o ciclohexano, não. Então eu consigo, por uma lavagem com água, dessa mistura de ciclohexano com 1-hexilamina, eu consigo retirar para a fase aquosa só a hexilamina na forma do sal de amínio. Tá? Depois, essa fase aquosa neutralizada regenera a amina livre. Então, eu posso usar, por exemplo, um sistema de separação, né, fazendo uma extração com solvente ativo, que é exatamente o que está acontecendo aqui. Esse meio ácido aquoso está funcionando como um solvente ativo para protonar, fazer uma reação de protonação da amina, levando ela na forma de sal para a fase aquosa e deixando o hidrocarboneto na fase orgânica. Então, usando um funil de decantação como esse, ou funil de separação, eu posso trabalhar com 2 fases, fase aquosa e fase orgânica, que vão estar, né, em posições enfim, acima ou abaixo, né, dependendo da densidade de cada uma. O padrão é água, que tem densidade 1, e a partir daí os outros solventes orgânicos eles terão densidade maior ou menor do que a água. Por exemplo, aqui, isso foi trabalhado, os compostos orgânicos solubilizados em éter etílico. A densidade do éter é 0,7. Então, eu teria aqui a água como líquido mais denso, abaixo, separado, aqui a separação de fases, ó, e acima o éter etílico. Então, fazendo a lavagem da solução de éter etílico, que contém esses 2 componentes, o ciclohexano
e a ixilamina, eu consigo trazer para a fase aquosa a amina na forma de sal, que depois é regenerada, né, na forma de amina livre, pela neutralização do meio com hidróxido, e o ciclohexano ele fica na fase de éter etílico, depois é só deixar o éter evaporar e eu tenho o meu hidrocarboneto livre da amina. Então, esse caráter básico das aminas pode ser explorado na separação de compostos orgânicos em mistura. Agora nós vamos ver aqui algumas reações de preparação de aminas. Olhando aqui, fazendo um apanhado aqui de baixo para cima, eu tenho 3 metodologias, A, B e C, todas provenientes do mesmo tipo de substrato. Um aleto primário, aleto de alquila primário. Se esse aleto de alquila primário ele reage, por exemplo, com amônia, eu posso ter uma reação de SN2 sobre esse carbono, que tem uma carga parcial positiva devido a essa polarização, deslocar brometo para o meio e aí formar a amina desejada, a amina primária desejada. Só que essa reação ela é um pouco problemática devido ao fato de que essa amina, uma vez formada, ela pode continuar reagindo com aleto e gera, normalmente, mistura de produtos di e trissubstituídos, ou seja, eu chego a amina primária em mistura com a secundária e até mesmo a terciária. Então, essa reação com amônia, ela não é muito utilizada devido a fornecer mistura, vários produtos, né? Inclusive, isso aqui foi retirado do Solomons, ele diz que esse método é um método ineficiente para a preparação de aminas. Uma alternativa é o método de Gabriel, síntese de Gabriel, para aminas, onde também se parte de um aleto de alquila, partindo de um aleto de alquila, de um aleto primário, a gente usa como nucleófilo a ftalimida de potássio. Que a gente vai ver daqui a pouco como é que é obtida. Essa ftalimida faz também uma SN2 sobre o aleto, forma a N-alquilftalimida, e, em seguida, por tratamento com hidrazina, essa N-alquilftalimida tratada com hidrazina libera a amina desejada. É um método extremamente eficiente, muito utilizado para a síntese de aminas, que é chamado método ou síntese de Gabriel. O subproduto é o produto exatamente da abertura, da expansão desse anel de 5 membros para um anel de 6, formando esse subproduto aqui, que é a ftalazida. Ela é formada junto com a amina desejada. Mas é um produto bastante polar, normalmente na extração, no tratamento do meio reacional, a gente consegue purificar a amina, retirando esse subproduto que contamina o meio reacional. E uma outra alternativa a essa reação C é a reação do aleto primário aqui com azida de sódio. Normalmente, essa reação é feita em etanol como solvente, formando uma alquilazida. A gente vai ver essas reações separadamente, de uma forma mais, digamos assim, com menos informação no mesmo slide, tá? E depois essa alquilazida intermediária aqui, ela é reduzida com sódio metálico em etanol ou então com hidreto de lítio-alumínio meio anidro, fornecendo a amina correspondente como produto final. Tá? Ou seja, eu tenho uma substituição do aleto pela azida por N3, que é um ânion, faz uma SN2 e depois uma etapa de redução da alquilazida
por sódio metálico ou hidreto de lítio e alumínio. Então, aqui na reação, começando pela reação, detalhando um pouco mais, né? Fazendo um detalhamento de todas essas três alternativas, eu tenho que a reação com a amônia ela é uma reação problemática, é uma SN2, mas no final a amina primária obtida ela pode continuar reagindo e dar mistura da amina primária desejada com a amina secundária e até outros produtos, amina terciária e quem sabe até chegar ao sal de amônio quaternário. Então não é um método, este não é um método sinteticamente interessante. Por quê? Porque gera mistura de produtos. Ou seja, as reações envolvendo substituição nucleofílica sobre aleto de alquila, como está mostrado aqui em cima, a reação com amônia é uma reação que não é aconselhável de ser feita, porque o produto que normalmente desejamos preparar, que é a amina primária, vai estar em menor quantidade em mistura com derivados di e trissubstituídos, né? E aqui ele ainda diz que se forma uma mistura de várias outras coisas, entre a amina primária e a secundária, também a terciária, o sal de amônio, porque a reação continua acontecendo, a amônia é extremamente reativa. Então, uma alternativa é a reação com a azida de sódio, que é esse sal, onde eu tenho a azida fazendo uma SN2 sobre o carbono, deslocando brometo, também é um processo do tipo SN2, e em seguida eu tenho uma etapa de redução. Aqui, inclusive, eu tenho mais um método, porque no slide inicial nós mostramos aqui duas alternativas, sódio metálico em etanol ou hidreto de lítio e alumínio. E nesse slide aqui nós vemos uma outra alternativa, uma terceira alternativa que é a hidrogenação catalítica em presença de paládio metálico. A azida pode ser também reduzida à amina correspondente. Então aqui nessa etapa de redução, né, etapa de redução da azida, ela pode ser feita com hidrogenação ou sódio metálico em presença de etanol, ou ainda hidreto de lítio alumínio meio anidro. Então eu tenho três alternativas para fazer essa passagem da alquil-azida para a amina correspondente. Eu tenho mais alguns exemplos aqui dessa reação, azida de potássio nesse caso, fazendo a SN2 sobre um eletrófilo aqui, que é um toselato. Toselato, vocês devem ter visto em Orgânica 1, que são também eletrófilos em reações de SN2. Eu faço a SN2, obtenho a alquil-azida, que depois é reduzida com hidreto de lítio e alumínio, gerando a amina correspondente. Aqui, a azida de sódio, fazendo a SN2 sobre esse brometo, e em seguida a redução sendo feita com hidrogênio sobre hidrogênio, né? Uma hidrogenação sendo feita na presença de paládio metálico sobre carbono, gerando também o produto de redução da azida, que é a amina correspondente. Então, eu tenho várias alternativas que são todas adequadas para a redução da alquil-azida intermediária. Um detalhamento aqui para a reação de Gabriel, síntese de Gabriel, aqui como está dito nesse slide, né, que é talvez dos métodos seja o mais importante,
para a síntese de aminas, utilizado na síntese de aminoácidos também. Aqui, nesse exemplo, se parte do N-butanol, ou 1-butanol, se vocês preferirem, que em tratamento com PBr3 gera 1-bromobutano, e esse 1-bromobutano sofre ataque nucleofílico da fitalimida de potássio, fazendo uma SN2 sobre esse carbono, deslocando o brometo, gerando aqui a alquilfitalimida intermediária. E como a gente... Aqui eu já tenho a ligação carbono-nitrogênio formada nessa etapa. Essa fitalimida de potássio, ela pode ser facilmente obtida, gente, a partir da fitalimida, que é esse reagente aqui, um reagente bastante acessível, ligado ao nitrogênio com um átomo de hidrogênio. Isso aqui é um hidrogênio ácido. Por que ele é ácido? Porque ele está ligado a 2 carbonos carbonílicos. Isso é uma imida. Então, quando eu trato isso aqui com uma base, por exemplo, o hidróxido, eu abstraio o hidrogênio, formo água e gero o ânion, que é uma base extremamente estável. Esse ânion aqui é uma espécie extremamente estável. Por quê? Porque essa carga ela está em ressonância com as 2 carbonilas. Okay? Essa carga aqui está em ressonância com essa carbonila e com essa. Então, esse sal, a fitalimida de potássio, é um sal estável, pode ser inclusive estocado e usado depois na reação com aletos para formar alquilfitalimidas, que, quando tratadas com hidrazina, liberam, né, através de uma reação de substituição nucleofílica no carbono acílico, fazem a clivagem dessas 2 ligações, liberando a amina correspondente e gerando como subproduto a fitalasida. Então, é bastante claro, né, como é que se dá a primeira etapa, a formação da alquilfitalimida através de uma SN2 da fitalimida de potássio sobre o aleto de alquila, mas essa etapa, aqui como é que acontece? Na verdade, são 2 reações de substituição nucleofílica no carbono acílico, né, nesses 2 carbonos. A hidrazina faz uma reação intermolecular, depois ocorre uma reação intramolecular, com a liberação da amina e formação da fitalasida. Aqui está o detalhamento desse mecanismo. Um primeiro ataque intermolecular, formação do intermediário tetraédrico nesse carbono, desprotonação nesse nitrogênio, protonação aqui, e depois essa ligação é rompida, né? Essa ligação carbono-nitrogênio, formando este intermediário, no qual tem uma carga negativa sobre o nitrogênio que abstraega mais do meio, e aí a segunda etapa de substituição nucleofílica acílica é um ataque intramolecular, que se dá, inclusive, rapidamente. A etapa lenta é essa aqui. Esse segundo ataque é um ataque rápido porque a reação é intramolecular. Forma um intermediário tetraédrico que libera a amina como produto e como subproduto a fitalasida. Aminas podem ser preparadas também através da redução de nitrilas. Nitrilas podem ser obtidas a partir de reação de SN2 de cianeto sobre aletos de alquila, mas prestem atenção, daqui para cá eu tenho um carbono a mais, que é o carbono do cianeto, porque essa ligação aqui foi formada. Depois, uma etapa de hidrogenação, eu reduzo a nitrila à amina correspondente, ok? Mas sempre notando que, em relação ao aleto de alquila de partida, essa amina tem um carbono a mais, que é exatamente o carbono do cianeto que fez o ataque, e é incorporado ao produto final. Oximas
nós vimos lá em aldeídos e cetonas a formação delas, reagem com carbonila de aldeídos e cetonas, a hidroxilamina reage com carbonila de aldeídos e cetonas, formando oximas, que depois podem ser reduzidas por sódio metálica em etanol às respectivas aminas, sejam elas primárias ou secundárias. Amidas também podem fornecer aminas pela redução do carbono carbonílico com hidreto de lítio e alumínio. Aqui é o carbono carbonílico que foi reduzido a um metileno, um CH2. E isso vai funcionar tanto para amidas secundárias quanto para amidas terciárias, tá? Essa redução com hidreto de lítio e alumínio, fornecendo as respectivas aminas correspondentes. Em relação à reação envolvendo a formação da nitrila, eu posso dar aqui um exemplo do bromoetano, reagindo com cianeto de sódio, SN2, N, ok? Aí o que aconteceu? Aqui eu tenho 2 carbonos, aqui eu tenho 2, 3 carbonos, ou seja, um carbono a mais do que o haleto de partida. E em seguida, isso aqui é hidrogenado com hidrogênio, paládio metálico sobre carbono, fornecendo, nesse caso, a propioamina. Se eu parto desse mesmo haleto e faço a reação com azida de sódio, eu vou formar a alquiloazida correspondente, com o mesmo número de átomos de carbono do haleto de partida, e na redução, né, que também pode ser feita por hidrogenação, entre outros métodos, como nós acabamos de ver, eu vou obter a amina, o mesmo número de carbonos, 2 carbonos do brometo de partida. Então, a gente vê claramente que esses 2 métodos são complementares, né? Porque a reação do haleto com o cianeto, via SN2, incorpora mais um carbono que depois dá a amina com um carbono a mais em relação ao haleto de partida. Se a mesma reação, né? Se o mesmo haleto, melhor dizendo, for reagido com azida de sódio, também vai acontecer uma SN2, formando a alquiloazida correspondente, e essa alquiloazida ela pode ser reduzida por hidrogenação ou por outros métodos, fornecendo a amina com o mesmo número de átomos de carbono que o haleto, nesse caso. E um outro exemplo bastante importante e que bastante explorado na síntese de aminas é a aminação redutiva, onde eu parto de uma carbonila de aldeído ou cetona, podendo reagir com uma amina primária ou secundária, ou até mesmo com amônia também, tendo um agente redutor no meio. Daí o nome aminação redutiva. Nessa reação com a amina primária, com a carbonila de aldeído de cetona, nós já vimos, forma uma imina, e essa imina, na presença desse agente redutor, gera uma amina pela redução da C-N, né? Esse agente redutor pode ser hidrogênio, paládio, carbono, outros metais também podem ser usados aqui. E eu posso usar também Na,
é um hidreto modificado, que é o ciano borohidreto de sódio, que é um agente redutor também bastante usado para redução de iminas às aminas correspondentes. Aqui exemplos específicos, o aldeído, né? Esse aldeído aqui, 2, 3, 4, 5 carbonos, reagindo com amônia, formando a imina correspondente, que em presença de níquel e pressão de hidrogênio, me fornece a amina correspondente com o mesmo número de átomos de carbono. Mas, obviamente, a gente vai passar aqui pela formação da imina intermediária, que depois é reduzida aqui pela hidrogenação, gerando, então, a amina. Da mesma forma aqui, a fenilamina reagindo com esse aldeído com 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, né? Em presença do agente redutor, aqui o cianoborohidreto de lítio, em metanol como solvente, eu obtenho essa amina secundária. Aqui, como a reação foi feita com amônia, eu tenho a formação de uma amina primária. Como a reação aqui foi feita já com a amina secundária, o produto gerado, uma amina primária aqui, é uma amina secundária. Ok? Fazendo um detalhamento dessa reação, pegando como exemplo esse caso aqui, o exemplo da equação B. Aldeído com 6 carbonos, reagindo com anilina, com a fenilamina. Ataque a carbonila, formação desse intermediário, okay, que perde H+ para o meio, sendo que esse H+ depois é ganho de novo aqui em cima, tá? Sendo protonado ao nível do oxigênio, está com carga negativa. Agora, essa 2-hidroxiamina perde hidróxido para o meio com a participação do par de elétrons do nitrogênio. E eu gero esse intermediário, traz um carbono aqui, ok? Com perda de hidróxido. Esse hidróxido que foi perdido abstrai H+, estabelece a neutralidade do nitrogênio e eu tenho como produto final desse processo a imina correspondente. Na verdade, essa é uma reação em que eu tenho formação de mistura de diastereisômeros, ok? Ao nível da geometria dessa dupla ligação carbono-nitrogênio. Mas, enfim, essa aqui é a imina
gerada intermediariamente. Essa imina, então, na presença de hidrogênio, catalisador metálico, por exemplo, falar sobre carbono, eu gero o produto final, que é a hexilamina, pela redução da dupla ligação carbono-nitrogênio. Perdão, aqui tem uma fenila, amina secundária, exatamente esse produto aqui. Estou chamando esse C6H5, que é isso aqui, fenil. Estou mostrando aqui como pH, né, ligado ao nitrogênio. Então, é uma amina secundária sendo formada no final. E é assim que essa reação de aminação redutiva se passa. Reação da amina com a carbonila. Eu vou de uma amina a outra amina, né? Uma amina mais simples para uma amina mais complexa. Ou seja, de uma amina, por exemplo, primária para uma amina secundária, de uma amina secundária para uma amina terciária, da amônia para uma amina primária. Mas sempre passando intermediariamente pela imina, que é reduzida ao nível da ligação dupla carbono-hidrogênio pelo agente redutor presente no meio. Ok? Aqui eu tenho um exemplo, né, que eu deixo para vocês, de formar... Isso aqui é uma seta de retrossíntese, tá, gente? Ou seja, quando eu coloco uma seta de retrossíntese, eu quero dizer, eu quero chegar aqui a partir desse precursor. Ou seja, qual é a transformação que está havendo ao nível desse carbono? Aqui eu tenho uma carbonila de cetona. Eu quero transformar isso numa amina secundária. Então, o método adequado é a aminação redutiva. Agora, qual amina eu devo reagir? A resposta está aqui, né? Essa porção aqui vai vir da etilamina. Qual o agente redutor? Essa é a questão principal desse exercício, da resposta desse exercício. Por quê? Porque tanto no produto de partida quanto no produto final, eu tenho uma dupla ligação carbono-carbono. Então, se eu usar como agente redutor aqui hidrogênios com catalisador metálico, eu vou reduzir também essa dupla ligação carbono-carbono. Então, o agente redutor aqui não pode ser a reação de hidrogenação, né? Então, provavelmente, eu tenha que lançar mão de outro tipo de agente redutor. Então, vou deixar isso aqui em aberto para vocês finalizarem como exercício, né? Aqui está só a visão da retrossíntese. Eu quero que vocês façam uma síntese dessa amina secundária partindo dessa cetona, desse composto aqui, mas prestando atenção que eu tenho uma dupla ligação carbono-carbono aqui, então a etapa de redução tem que ser feita de maneira seletiva. Seletiva para reduzir a imina e preservar a dupla ligação carbono-carbono. Hidrogenação não pode ser, porque hidrogenação não será seletiva. Ok? Então, façam isso para a próxima aula a gente discutir juntos aí em sala. Ok? Então, está terminada a aula de hoje. A gente continua na próxima aula, no dia 31, que é a próxima quarta-feira.
que já será a nossa 15ª aula. A gente continua falando sobre aminas, ok? Sobre a química de aminas aí.